Olá pessoal, bem-vindos aí ao canal Cripto Investimentos. Então, vamos fazer aqui um videozinho de uma sugestão aí de um inscrito nosso, Vini, né? Ele pediu aí um auxílio aí, de perguntando o que ele faria no caso se a Baby Doge fosse listada na Binance, né? Como seria o procedimento, se ela valoriza mais em uma corretora mais do que outra, se seria interessante ele tirar da corretora que ele está para a Binance, né? Tipo, acho que a corretora que ele está, se não me engano, é a Gate.io, mas isso daí poderia valer para qualquer outro, estando na carteira. As informações que eu vou passar mais ou menos é o seguinte: numa situação dessa informação, que por enquanto ainda está sendo uma especulação, mas mesmo na especulação, já tem gente que já programou a venda para dia 10 no estágio, né? Para frente, não sei se é dia 10, mas já está programado, né? Que é uma especulação que pode se tornar uma verdade. Então o que acontece, que a gente tem que ter em mente? É, Na verdade, a moeda valoriza não quando ela está sendo negociada na Binance, né? Assim de começo. Ela valoriza quando é noticiado que aquela moeda vai ser listada na Binance. Geralmente a Binance atualmente ela informa que vai ser listada a moeda tipo 3 horas antes, 4 horas antes da listagem. Ela adotou essa forma para evitar especulação maior, né? E porque acontece, eu vou mostrar para vocês o lance da Shiba aqui, por exemplo, né? Então o que acontece? Ela anuncia tipo 11 da noite, meia-noite, geralmente esse horário, que vai ser listada tipo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Então o que acontece? Quando ela informa isso, nas outras corretoras já começa a subir o preço, né? Ela começa a valorizar 50, 100, 200%, dependendo da moeda, né? Se as pessoas já estão muito ligadas naquela moeda. E o que acontece? Quando efetivamente é listada, abre a negociação dentro da Binance, né? Vamos supor que foi notificado 11 da noite e às 3 horas da manhã é que vai ser aberta a negociação. Quando dá 11 horas, notificou 11:02, 11:01, 11:03, a moeda já subiu 100%. E isso nem abriu negociação na Binance, ela só notificou que vai ser listada aquela moeda. E essa moeda já começa a subir, 11,10, 11,5, 11,15, às vezes ela sobe, vai lá 200%, depois ela cai 50%, ela começa a oscilar, mas sobe. O pico é no começo, é nos primeiros minutos, entendeu? Muitas vezes não dá nem tempo de você ir lá e tentar vender no valor máximo, porque ela já subiu e já deu uma queda. Uma queda pequena, né? E ela vai se manter em valorização, ou pelo menos naquela faixa que ela subiu no pico, até o horário da listagem. Geralmente, na hora que é aberta a negociação dentro da Binance, tende ao valor cair, entendeu? Isso aconteceu, por exemplo, vocês têm um exemplo aqui, ó. No dia, aqui é a Shiba, ela foi listada no dia 10 de maio de 2021, correto? E nós temos aqui, esse daqui é o gráfico da Shiba, tá? Temos aqui a Shiba. Aqui estava a Shiba, ela estava vindo naquele zero, naquela maré de zero, deu uma pequena valorizadinha aqui, que no começo da virada do ano estava valorizando mesmo, né? Tinha cortado já um zerinho aqui, se não me engano. E quando ela entrou aqui na Binance, ela deu um pico. Você vê que ela deu um pico. Mas o que acontece, vocês podem ver, o pico, aqui onde eu estou botando, ela já está caindo. Ela não está em cima no pico, ela já está caindo no dia 10. Ela começou a subir aqui no dia, começou aqui, ó, deu uma subidinha, desceu, se equilibrou. Aí no dia 6 ela começou a subir. E começou a subir, subir dia 7, dia 8, entendeu? Dia 9. O pico dela mesmo foi no dia 9. Dia 9, se eu botar aqui, conseguir parar, dia 9. Dia 9 foi o pico dela, tá? Depois disso ela caiu no dia 10, que foi o dia efetivo da listagem. Você vê que o pico dela foi um dia anterior. Porque no dia anterior aconteceu de ser noticiado efetivamente a listagem. No dia não, nos dias anteriores, mas no dia. Chegou no dia 10, basicamente, que foi o dia que abriu as negociações, começou a cair. Por que começou a cair? Quem estava dentro da Binance para comprar dentro da Binance já não compra a moeda naquele valor. Por quê? A moeda encareceu. A moeda já ela deu um valor absurdo nas outras corretoras. Quando abriu a negociação dentro da Binance, os clientes que estão dentro da Binance, que estão interessados em comprar aquela moeda, simplesmente não compram porque a moeda está hipervalorizada. E eles já conhecem, sabendo disso, que a moeda vai dar uma queda. A moeda realmente vai dar uma queda.
Quem fez o lucro foi as pessoas aqui, ó, que já venderam antes, tá? E aí a moeda se estabilizou, passou um tempo, só em outubro ela valorizou muito mais, mas aí foi por outros motivos, não tem mais nada a ver com a Binance. A Binance foi aqui, só mostrou que o pico que ela dava. E após isso daqui, depois de um período, a Binance ela adotou essa forma de aviso. Ela notifica que vai ser listada a moeda lá algumas horas somente antes da negociação, justamente para não haver essa especulação, né? Uma venda maciça em outras corretoras e ela mesmo no final não ganhava nada, né? E se isso também não mudou muito agora, porque mesmo hoje, eu te falei, 11 horas da noite, ela é notificada, a moeda 11.1, 11.2, 11.3 já está lá em cima, entendeu? Quando é listada mesmo, a moeda até já deu uma quedinha, né? Isso daqui também mostra outra coisa, a força compradora, né, é muito eficaz. Então, quem aumenta isso, quem faz valorizar é o trade, porque é o seguinte, os trades é que estão já programando aqui as vendas, entendeu? Ganhando 50%, 100%, são os trades, não é o holder. O holder não faz moeda alavancar. Entendeu? Quem faz é o trade, porque o trade começa a fazer a ordem de venda, não sei o que mais. As pessoas começam a comprar aquilo, a gente começa a botar a ordem de venda, depois faz a ordem de compra de novo e começa a movimentar o mercado. O volume aumenta, muito o volume aumenta mesmo, começa os trades a trabalharem e a moeda vai dando um pico fenomenal. Os holds, praticamente, nesse momento, eles não fazem nada, porque eles estão parados, porque eles estão esperando não rodar para 1 ano, 2 anos, né? E eles vão querer ganhar 100, 200 reais, mas acaba que os trades estão fazendo a moeda subir. Nessa que ela sobe 100, 200%, depois o que acontece? Ela dá uma queda, mas ela tende já a ter dado uma valorizada boa, e ela já começa, por exemplo, de um andar de cima a caminhar, em vez de ela sair lá de baixo, ela já andou alguns andares e começa dali depois ela subir, entendeu? É mais ou menos essa forma. E o que as pessoas fazem justamente esses trades? Por exemplo, eu estou aqui, o valor da Baby Doge agora está aqui, ó, 37,55 e eu tenho aqui na Lebanc que está 37 e pouco. Por exemplo, se eu quiser, vou botar uma ordem de compra aqui e boto aqui de 100%, eu boto aqui 4 e digo que eu quero vender, vou botar aqui na ordem, sei lá quantos aqui, eu vou vender 1 milhão. Aqui, eu vou vender 1 milhão e pouco. Então vamos dizer que eu quero vender 1 milhão aqui 300 da minha moeda com lucro de 100%. Eu boto vender aqui e boto 1 milhão e pouco. Eu vou depois, eu vou aumentar mais o valor aqui a 5 e vou vender mais também 1 milhão, tá? A 200%, tá? Eu não fiz aqui, mas é mais ou menos isso aqui que eu estou mostrando, tá? Como eu fiz no outro vídeo anterior, vocês dão uma olhadinha lá no outro vídeo anterior, tem mais ou menos explicado como é que você bota uma ordem de venda, tá? Então, mais ou menos é isso daqui. As pessoas elas vão criando ordens, entendeu? Criam ordens de 100%, criam ordens de 200%. Então, aquilo, se a pessoa tem 100 bilhões, um exemplo, 100 bilhões de tokens, ela bota que ela vai vender 10 bilhões quando atingir 100%. Ela cria outra ordem de 20 bilhões quando atingir 200%. Cria uma ordem de mais 20 bilhões se ela der um pico e atingir 500%, tá? Se não atingir 500%, ele vai vender só aquela quantidade que ele bater lá. Então por isso que ele bota uma escadinha, né? Ele não bota só 500, porque às vezes a moeda pode subir, valorizar até 300% e não atingir os 500% que ele está almejando. Então se acontecer isso, ele não pega uma venda, ele não ganha. Então geralmente ele quer ganhar um dinheirinho ali, ele bota um pouquinho vendendo a 100%, um pouco vendendo a 200%, um pouco vendendo 300%, ele vai botando várias escadas para ver até onde ele pega. Essa é uma parte. Então se você tem na OKEx aqui, tem na Lebanc, como eu falei, tem na Mex aqui, não precisa você tirar para atacar para Binance, tá? Não precisa. Então você fica tranquilo que não precisa você tirar, porque justamente ao contrário, vai valorizar é nas outras corretoras. Quem tem, por exemplo, na carteira, na Trust Wallet, tá, ou na MetaMask, é um pouquinho mais complicado, porque você não consegue fazer ordem de venda ali, naquele negócio, às vezes naquela correria, o mercado subindo o volume, trava, entendeu? Você não consegue fazer nada. Então esse é um problema. Se você quiser vender, que tiver na carteira e você quiser fazer algum ganho dentro nessa carteira tipo a MetaMask, é um pouquinho, às vezes, um pouquinho mais travado.
e até quem tem a física, né? A hard wallet, porque pode até você ter que conectar, transferir aquilo para a corretora para você fazer a venda. Então, quem está querendo obter lucro no dia da listagem, geralmente já fez até, já está feito, muita gente ou pessoas já estão programando já essas ordens de venda, quem quer obter lucro. Agora se o cara é hold, que o cara não, eu não quero 200, 300, 400%, eu quero o seguinte, rodar aqui por 1 ano, 2 anos, cortar 2-0, 3-0, aí o problema do cara. Ele vai ficar paradinho lá e não vai fazer nada. O hold ele está esperando que os outros trabalhem para ver se ele ganha. Entendeu? Se não tiver o trade trabalhando para ele para o mercado subir, o hold ele é o zero à esquerda, entendeu? Ele não faz a moeda valorizar, essa que é a realidade. Tirando aqui, a gente volta aqui, foi outra perguntinha que teve aqui, justamente eu vou botar na Baby Doge aqui, vamos lá. Que ele também perguntou se costuma de uma corretora valorizar mais do que a outra. Costuma, mas daí a variação é mínima. Só quando a moeda é meio instável que não é. Vocês podem ver aqui, se você for ali na CoinMarketCap ou CoinGecko, vocês vão em mercados e vão verificar os valores. Vocês vão ver aqui, ó, 376, 36 alguma coisa, 39 aqui na Lebank, 39 na Max, por exemplo, aqui na Gate.io está 36, 66, tá uma diferença significativa. Isso aqui na quantidade, você pega aqui na Max e na Lebank, para Gate.io, por exemplo, é uma diferença de valor aqui, para quem tem um volume grande, é uma diferença financeira. Por isso que eu falo, às vezes tem uma diferença pequena de valores, então depende da moeda, mas às vezes altera, às vezes aqui está mais barato e aqui está mais caro. Então essa oscilação aí, é por isso que tem uma média do mercado, que tem um valor médio do mercado aqui. Esse valor médio ele pega o quê? Ele pega o valor de todas as corretoras que estão ali negociando, soma tudo e faz uma média, entendeu? Então essa média aqui, mas isso não quer dizer que tem valores menores ou valores maiores. E não é que ela vai entrar na Binance que ela vai ter um valor maior lá do que nas outras. Isso não tem. Às vezes acontece quando uma listagem, tem um pico, alguma coisa que acontece numa corretora isolada, de um pumpzinho, às vezes numa corretora o valor vai lá em cima e nas outras estão paradas, porque é uma coisa específica de uma corretora. Mas isso daí é raro, tá? E a gente também não pode confundir outra coisa para quem é iniciante no mercado, não tem conhecimento, fala de outras moedas. Ah, porque tal moeda uma vez na Binance aumentou 10.000%, 15.000%, 1.000%. Tem uma coisa que tem moedas que são específicas de uma corretora, tipo assim, exclusividade, ela sendo exclusividade de uma corretora. Tipo uma moeda que se chama Alice, ela foi listada que aumentou uns 100 quantos milhares por cento ali na listagem. Mas aquela moeda era específica da Binance. Então o que acontece? Ela quando teve um preço de entrada, né? E o que acontece? Como ela é só listada só dentro da Binance, ela não teve negociações fora, né? Então o que acontece? Quando abriu, foi informado da listagem dela e abriu as negociações dentro da Binance, tinha correria de compra e venda dentro dela, porque não tinha especulação e não tinha venda fora. Então isso faz a moeda disparar milhares por cento. Mas isso só acontece na Binance quando é uma moeda exclusiva que ela vai lançar nela, que não tem nem outra corretora. Então as pessoas falam dessas coisas aí que não tem coerência. A Baby Doge ela já está em outras corretoras, não tem nada a ver com isso. Ela vai dar o pico, sim, e isso ela vai dar o pico na notícia, na notificação que ela vai ser listada, tá? Se ela for listada, no caso, que a gente espera, né? E depois sim, depois ela vai dar o pico, chega na hora lá que ela for negociada, ela tende às vezes a se estabilizar ou dar uma quedinha. Depois que ela der uma quedinha, o que acontece? Como o volume vai começar a ter um volume grande dentro de negociação dentro da Binance, ali, aí talvez ela já comece a subir de novo. Aí sim, ela vai começar a subir, mas numa linha, né, de subida, aquela subida crescente mesmo, não é aquela subida de sobe e desce não, entendeu? Ela vai tentar manter uma subida, uma tendência de alta mais certa, mais tipo assim, mais estável, vamos dizer assim. Depois, não o pico. Quando a década lista cair é uma coisa, mas ela vai começar a ter tendência porque o volume vai aumentar. Vai ter o volume muito dentro da corretora de compra e venda. Aí isso sim que vai fazer a moeda começar a decolar. Porque o que faz é o que? Justamente o trader
e o volume. Então, como vai ter um volume grande e como dentro da Binance não tem taxas, né, taxas de reflexão que tem para recompensas e para queima, isso vai facilitar os trades trabalharem dentro da Binance. Por isso que é importante corretora grande, para os trades poderem trabalhar dentro dela, para ter volume e isso fazer alavancar o valor da moeda. Se ela não entra, se ficar na especulação, ela não consegue. Você vai botar lá 10 milhões de holders e a moeda vai ficar lateralizada. Se der, daqui a pouco ela cai. Quanto mais holders, piora. Quanto mais holders, menos negociação tem. Entendeu? As pessoas confundem escassez de moeda com moeda que tem abundância e está sendo guardada. Né? Isso é diferente. Escassez é uma coisa. Agora, a quantidade que tem as pessoas estão guardando é outra. Não pode misturar. Tá? Então essa moeda, Baby Doge, ela não é escassa. Ela tem muita gente que não está querendo negociá-la, que está esperando daqui a 2 anos, 3 anos. Isso não é escassez. Isso a pessoa está guardando. Tá? Então isso não valoriza a moeda. Tá? Porque mesmo assim as pessoas sabem que a moeda tem quantidade. Então não adianta as pessoas ficarem guardando. Tá? Quer dizer, adianta para valorizar, de forma assim. Agora, isso não faz valorizar. O que vai fazer valorizar é justamente isso e que prova na listagem. No anúncio da listagem a moeda sobe porque tem muito trade colocando ordem de venda a 50%, 100%. É uma procura imensa e o trade está ali jogando, a moeda começa a subir disparado. Né? O volume faz isso. Bom, então foi essa informação aí. Espero que tenha deixado claro aí para algumas pessoas. Né? Dê uma olhadinha se vocês não entenderam essa parte bem aqui da ordem, porque eu fiz no vídeo anterior, vocês dão uma procuradinha lá, fiz no vídeo anterior a esse, então vocês vão ver lá como é que eu fiz aqui, expliquei mesmo, cliquei, criei a ordem, só para vocês verem como é que é. É uma coisa básica, mas para quem está começando é totalmente complicado, tá bom? Um abraço aí e até o próximo vídeo.